Já alguma vez olhou para os seus tomateiros no final de agosto, repletos de tomates firmes, mas ainda teimosamente verdes? O tempo avança, as noites ficam mais frias, e os tomates nem pensam em avermelhar. É frustrante, não é? E se eu lhe disser que é possível fazer com que quase todos os tomates no pé amadureçam ao mesmo tempo, em perfeita sintonia, como se por um comando, e para isso não precisará de uma única gota de químicos? Neste vídeo, vamos desvendar um método agrícola simples, mas extremamente eficaz, que transformará as suas expectativas verdes numa colheita abundante e vermelha. Para entender a lógica por trás do nosso método, vamos entrar na cabeça do tomateiro. A planta não tem como objetivo entregar toda a sua produção de uma só vez. O seu propósito é prolongar o período de frutificação, garantindo assim a sua descendência, independentemente das condições meteorológicas. Por isso, os tomates amadurecem gradualmente, começando pelos cachos mais baixos. O grande maestro deste processo é um hormônio vegetal, o gás etileno. É ele que dá ao fruto a ordem de amadurecer. A nossa missão não é lutar contra a natureza, mas sim ajudá-la de forma inteligente, criando as condições para que a própria planta decida que é hora de entregar toda a sua colheita e, urgentemente, iniciar a produção de etileno em todos os seus frutos. Então, por onde começar a nossa operação? Código Colheita Vermelha. O primeiro, e talvez o mais importante, passo é escolher o momento certo. Aqui precisamos de uma precisão cirúrgica. Se nos apressarmos, não daremos tempo para que os frutos que ainda poderiam se desenvolver cresçam. Perderemos uma parte da colheita, e isso é sempre frustrante. Mas se demorarmos, corremos o risco de perder a corrida contra o frio do outono. As primeiras geadas simplesmente não darão a mínima chance aos nossos tomates verdes. A regra de ouro seguida por jardineiros experientes diz: comece aproximadamente 30 a 40 dias antes das primeiras quedas bruscas de temperatura. Como determinar essa data? Consulte a previsão do tempo de longo prazo para a sua região. Geralmente, para muitas áreas, isso pode ocorrer do início a meados de agosto. Também se oriente pela temperatura noturna. Assim que ela cair de forma estável abaixo de 10, 12 graus Celsius, é um sinal claro para a planta de que é hora de parar o crescimento e concentrar todas as suas forças na produção de frutos, ou seja, nos nossos tomates. A escolha do momento certo é a base de todo o nosso êxito. O momento certo já foi escolhido. E agora, qual é o próximo passo? A nossa tarefa é interromper fisicamente o crescimento do tomateiro. É preciso entender que o tomateiro é uma planta extremamente vigorosa e cheia de vida. Ele continuará a esticar-se para cima, a produzir novos rebentos laterais e folhas, enquanto houver um mínimo de calor e luz. No entanto, no final da estação, isso representa um desperdício de energia. Não precisamos de mais folhagem. O que queremos são frutos vermelhos e maduros. Por isso, devemos dar ao tomateiro um sinal claro e inequívoco. Basta. O período de crescimento acabou. É hora de amadurecer a colheita. Para isso, realizamos uma prática que os jardineiros chamam de desponta ou desponte apical. Em cada caule principal, localizamos a ponta de crescimento mais alta, o ponto de onde brotam as novas folhas, e, simplesmente, beliscamos essa ponta com os dedos ou a cortamos cuidadosamente com uma tesoura de poda. Um detalhe importante: esta desponta não deve ser feita mesmo no topo, mas sim deixando 2 ou 3 folhas acima do último cacho de frutos já formado. Essas folhas funcionarão como bombas, impulsionando os nutrientes para os frutos. Esta operação simples interrompe completamente o crescimento vertical do tomateiro e o força a redirecionar toda a seiva nutritiva das raízes, não para novos rebentos, mas para os tomates que já estão a amadurecer. Despontamos os tomateiros, mas o astuto não se rende. Ele insiste em se multiplicar e continua a lançar novos cachos florais. Estas florzinhas amarelas parecem tão fofas e cheias de esperança, não é? Parece que a qualquer momento
surgirá mais um tomatinho. Mas no final da estação, isto é uma armadilha para os nutrientes e uma falsa esperança para nós. Sejamos realistas. De uma flor que aparece em meados ou no final de agosto, já não terá tempo de crescer e amadurecer um fruto grande e plenamente desenvolvido. Na melhor das hipóteses, será uma ervilha verde minúscula que apenas roubará forças preciosas da planta e sucumbirá ao frio do inverno. E, no entanto, para sustentar cada uma dessas flores, a planta gasta potássio, fósforo e outros elementos importantes, exatamente esses elementos que são agora vitais para os tomates já formados, mas ainda verdes. Por isso, por mais que doa, a nossa mão não pode tremer. Pegamos e removemos impiedosamente absolutamente todas as flores e até mesmo os botões florais que ainda não abriram. Cada flor arrancada é uma porção extra de nutrientes que irá para os seus irmãos verdes mais velhos, acelerando o seu caminho rumo à cobiçada cor vermelha. Pelo mesmo princípio, agimos com os próximos candidatos à remoção. Estou a falar dos tomates mais pequenos, recém-formados, do tamanho de uma ervilha, ou, vá lá, de uma cereja miúda. Sim, eu sei, dói na alma arrancar um fruto, mesmo que seja pequenino, mas que já é um fruto. Parece um desperdício. Mas vamos voltar à lógica fria do hortelão. Este tomate minúsculo praticamente não tem hipótese de crescer até ao tamanho normal, muito menos de amadurecer antes da chegada do frio. Tal como a flor, ele age como um parasita, desviando a seiva e os nutrientes valiosos do caldeirão comum. No final das contas, corremos o risco de não ter nenhuma coisa nem outra. Este pequenino não vai crescer, e os seus irmãos mais graúdos vão ficar com menos nutrientes, o que atrasará o seu amadurecimento. Por isso, removemos sem hesitar toda essa pequenada que, obviamente, não terá tempo de amadurecer. Cada ervilha que retiramos é uma porção extra de energia para os frutos que têm todas as hipóteses de se tornarem grandes e vermelhos. Isso não é crueldade, mas sim uma gestão inteligente e eficiente dos recursos do seu tomateiro. Excelente! Concluímos a primeira etapa de limpeza e poda. Eliminamos os brotos terminais, as flores e os pequenos frutos. Qual o objetivo? Com isso, alteramos artificialmente o percurso dos nutrientes dentro da planta. Imagine, por exemplo, um sistema de estradas bem ramificado. Anteriormente, a seiva das raízes seguia por todos os caminhos, subia para as novas folhas, desviava para os brotos laterais, os ladrões, alimentava as flores e todos os frutos, fossem grandes ou pequenos. Agora, porém, bloqueamos todas as rotas que não nos interessam. Deixamos ativo apenas um percurso principal: raízes, caule, frutos verdes grandes. Assim, todo o material de construção, água, potássio, fósforo, magnésio e os açúcares produzidos nas folhas, agora se move em um único e poderoso fluxo, direcionado precisamente para onde é necessário. Os frutos, que antes recebiam os nutrientes por tabela ou de forma residual, agora se encontram no centro das atenções. Eles recebem uma ração reforçada, o que lhes permite não apenas ganhar massa mais rapidamente, mas também acumular ativamente as substâncias cruciais para iniciar o processo de amadurecimento. Em essência, transformamos nosso arbusto de um canteiro de obras caótico em uma linha de montagem perfeitamente ajustada para o amadurecimento dos tomates. Então, com a logística dos nutrientes já em ordem, chegou o momento de darmos uma leve sacudida no nosso tomate, proporcionando-lhe um estresse pequeno, mas perceptível. Não se preocupem, não vamos maltratá-lo. No mundo vegetal, um estresse leve é um catalisador poderosíssimo para a transição à fase final do ciclo de vida, ou seja, para o amadurecimento das sementes que estão dentro dos frutos. Quando a planta sente que as condições estão a piorar, o seu principal programa biológico grita: atenção, perigo, é preciso deixar descendência urgentemente. E o que é descendência para o tomate? Exatamente, frutos maduros com sementes bem desenvolvidas.
A nossa tarefa é criar artificialmente a ilusão de que as condições estão a deteriorar-se. É como um leve empurrão que fará um atleta distraído disparar para a linha de chegada. Não estamos a danificar a planta, estamos a motivá-la. Existem várias formas muito eficazes e seguras de fazer isso, que servirão para o tomate como aquele sinal inconfundível. Está na hora de ficar vermelho. Vamos analisá-las agora, uma a uma. A primeira e mais simples forma de criar um estresse controlado é limitar a rega. Vamos lembrar o que acontece na natureza no final do verão? As chuvas tornam-se cada vez mais escassas e o solo seca gradualmente. Para a planta, isso é um claro sinal da chegada do outono. Nós simplesmente imitamos esse processo natural. A partir de agora, paramos com as regas abundantes e frequentes. Nosso objetivo não é transformar o canteiro num deserto do Saara, mas sim permitir que o solo seque um pouco mais profundamente e por mais tempo do que o habitual. Se antes você regava assim que a camada superficial secava, agora espere até que a terra esteja seca a uma profundidade de 5 a 7 centímetros. A planta sentirá imediatamente a deficiência de umidade. Para ela, isso será um sinal. A água está diminuindo e logo pode não haver mais. É hora de acelerar o amadurecimento dos frutos, enquanto há oportunidade. Este método não só estimula o amadurecimento, mas também torna os próprios tomates mais saborosos. O excesso de água torna os frutos aguados e menos doces, enquanto uma leve seca, ao contrário, concentra neles açúcares e sólidos. O mais importante é não exagerar e observar o estado das folhas. Se elas começarem a murchar muito, mesmo em dias nublados, significa que você exagerou e uma pequena rega ainda é necessária. E agora, chegamos à técnica principal, quase secreta, que provoca um verdadeiro choque nas plantas e lhes dá o impulso mais potente para o amadurecimento. Prepare-se, agora vamos ferir ligeiramente o sistema radicular. Parece assustador, mas na prática é um método muito eficaz e, se executado corretamente, totalmente seguro. Nossa tarefa é interromper parcialmente o fornecimento de água e nutrientes pelas raízes. Para isso, aproxime-se da base da planta, segure firmemente, mas com delicadeza, o caule com a mão e puxe-o para cima com um pouco de força. Seu objetivo é ouvir um leve, quase imperceptível, estalido. Isso significa que as radículas mais finas, as raízes de absorção, estão se rompendo. São elas as responsáveis por absorver a maior parte da umidade e dos nutrientes do solo. O que acontece neste momento do ponto de vista do tomateiro? Ele recebe instantaneamente um sinal de alarme. Atenção! O sistema radicular está danificado. O fornecimento de recursos diminuiu drasticamente. A vida está em perigo. E que instinto é ativado? Exatamente, o instinto de reprodução urgente. A planta lança absolutamente todas as suas reservas para que os frutos amadureçam o mais rápido possível, antes que ela morra completamente. Este é o estímulo mais forte de todos os que podemos dar a ela. Um detalhe importante sobre o passo anterior é não exagerar. Não queremos arrancar a planta completamente da terra. O objetivo é causar apenas um leve estresse. Haja com suavidade, sem puxões bruscos. Se o solo estiver muito compacto, você pode balançar o caule gentilmente de um lado para o outro antes de puxar para cima. Mas se a terra estiver muito solta e a planta ceder facilmente, redobre a atenção. O ponto ideal é quando você sente a planta se mover 1 ou 2 centímetros para cima e escuta aquele estalido característico das raízes se rompendo. Após este procedimento, é normal que a planta murche um pouco por 1 ou 2 dias, ficando com as folhas caídas. Essa é uma reação natural ao estresse e à diminuição da captação de água. Não se preocupe e, principalmente, não a regue logo em seguida, pois isso anularia todo o efeito desejado. Em poucos dias, a planta recuperará o turgor das folhas, adaptando-se às novas condições. No entanto, o poderoso programa de amadurecimento acelerado já terá sido ativado
e estará funcionando a plena capacidade. Então, já que limitamos o acesso da planta aos nutrientes do solo, é lógico que agora precisamos rever o que usamos para adubar, caso você continue a fertilizar. Durante esta fase, uma regra de ouro se aplica. Elimine completamente o nitrogênio. O nitrogênio é o elemento do crescimento. Ele é responsável por desenvolver a massa verde, folhas, caules e brotos laterais. Neste momento, isso é exatamente o que não queremos. Qualquer fertilizante rico em nitrogênio, seja um chorume de esterco, cama de aviário ou adubo verde, irá trabalhar contra nosso objetivo. Ele vai estimular o tomate a crescer, desorientando-o. A planta receberá o sinal: opa, comida, posso crescer mais, e redirecionará parte de suas energias de volta para a formação de novos brotos, em vez de se concentrar nos frutos. Por isso, todos os fertilizantes que contêm nitrogênio devem ser guardados no fundo do galpão até a próxima primavera. Nossa tarefa agora não é alimentar para o crescimento, mas sim estimular a maturação. E para isso, outros elementos são os responsáveis. Uma vez que eliminamos completamente o nitrogênio, isso significa que não precisamos mais adubar? De forma alguma. Agora, precisamos apenas dos fertilizantes corretos. Nossos melhores amigos para acelerar o amadurecimento dos tomates são dois elementos: potássio e fósforo. São eles que desempenham um papel crucial no enchimento, na coloração e no acúmulo de açúcares nos frutos. O potássio, por exemplo, é responsável pelo transporte de nutrientes das folhas para os frutos. Quanto mais potássio, mais rapidamente e mais doces se tornarão nossos tomates. O fósforo, por sua vez, fornece energia à planta para todos esses complexos processos bioquímicos. Onde encontrá-los? A opção mais simples e acessível é a cinza de madeira. Ela é rica em potássio, fósforo e uma variedade de micronutrientes. Você pode fazer uma infusão de cinza, um copo de cinza para 10 litros de água. Deixe em infusão e regue na base das plantas, ou simplesmente espalhe cinza seca ao redor dos pés de tomate. Outra opção é usar fertilizantes complexos prontos, aqueles marcados como para outono, ou que em sua fórmula NPK, nitrogênio, fósforo, potássio, apresentem 0 ou 1 valor mínimo de nitrogênio, N, com predominância de fósforo, P, e potássio, K. Essa adubação não será um estímulo ao crescimento para os tomates, mas sim um impulso energético para a reta final. O próximo passo importante na nossa estratégia é a poda de limpeza e arejamento das folhas. No final da estação, a parte inferior do pé de tomate muitas vezes se transforma numa verdadeira selva. As folhas inferiores já quase não desempenham a sua função principal, a fotossíntese. Elas envelhecem, amarelam e ficam cobertas de manchas. No entanto, atrapalham bastante a circulação do ar perto do solo, criando condições ideais para o desenvolvimento de doenças fúngicas, principalmente a requeima. Além disso, elas sombreiam os cachos inferiores com frutos e evaporam a preciosa umidade que já limitamos. Por isso, sem qualquer receio, pegamos um podão ou uma tesoura limpos e removemos todas as folhas até o primeiro cacho de frutos. O caule na parte inferior deve ficar completamente limpo. Não se preocupe, isso só fará bem à planta. Este procedimento resolve 3 questões de uma só vez. Melhora a ventilação, diminuindo o risco de doenças, abre o acesso dos raios solares aos frutos e elimina os consumidores desnecessários de água e nutrientes. Após liberarmos a base do nosso pé de tomate, é essencial observá-lo atentamente no seu todo. Nossa missão é garantir o máximo acesso da luz solar a cada cacho de tomates. O sol não é apenas calor, é o fator crucial que ativa a produção de licopeno, o pigmento responsável pela coloração vermelha característica dos tomates. Se um cacho estiver na sombra de folhagem densa, o processo de amadurecimento será consideravelmente mais lento. Por isso, faremos uma revisão da copa. Identifique e remova sem hesitação
aquelas folhas que sombreiam diretamente os cachos de frutos. Não é preciso desfolhar o pé por completo, as folhas ainda são vitais para a fotossíntese. No entanto, remover 2 ou 3 folhas que criam uma sombra densa sobre um cacho é uma medida totalmente justificada. Às vezes, basta simplesmente reposicionar o cacho, amarrando-o delicadamente para que ele receba mais sol. Lembre-se, cada hora extra sob os raios diretos do sol é um passo importante para um amadurecimento rápido e uniforme da sua colheita. E agora, vamos conversar sobre um método caseiro muito popular que gera bastante controvérsia. Trata-se de usar um saco com casca de banana ou uma maçã madura, que é colocado diretamente sobre um cacho de tomates verdes. Parece um pouco estranho, não acham? Alguns consideram isso pura conversa fiada, enquanto outros afirmam com convicção que funciona. Mas onde está a verdade? A verdade é que este método tem uma base científica completamente sólida. Lembram-se no início, quando falamos sobre o gás etileno, o hormônio do amadurecimento? Pois bem, maçãs maduras, e especialmente bananas, ou melhor, as suas cascas, são campeãs na liberação desse etileno para o ambiente. Quando os colocamos no espaço fechado de um saco, juntamente com um cacho de tomates verdes, criamos uma verdadeira câmara de gás. A concentração de etileno no saco aumenta drasticamente. Este gás penetra nos frutos dos tomates e atua como um gatilho, desencadeando neles os processos bioquímicos internos de amadurecimento. É pura química e realmente funciona. Portanto, não é um mito, mas sim um truque real e eficaz. É possível acelerar ainda mais o processo, especialmente quando as noites já estão bem frias. Com certeza, o calor é nosso grande aliado. À noite, quando a temperatura cai, todos os processos bioquímicos na planta, incluindo o amadurecimento, desaceleram. Se os seus tomates estão numa estufa ou num abrigo de cultivo, você tem uma enorme vantagem. Basta fechar todas as portas e aberturas à noite. Mesmo uma cobertura simples de plástico ou manta térmica é capaz de reter o calor acumulado durante o dia e manter a temperatura interna 3 a 5 graus mais alta do que no exterior. Essa diferença, aparentemente pequena, desempenha um papel fundamental. Com calor, os processos de amadurecimento ocorrem de forma muito mais ativa. Se, por outro lado, os seus tomates estão em campo aberto, pode cobrir os arbustos com manta de proteção, manta térmica, à noite. Isso os protegerá não apenas do orvalho frio, que provoca a requeima, mas também criará um microclima mais confortável, impedindo que os frutos esfriem demais. Manter o calor noturno é como um tempo extra num jogo, que pode decidir o resultado de toda a partida pela sua colheita. Existe ainda outra técnica de estresse utilizada por alguns jardineiros mais experientes. É um método mais radical do que a perturbação das raízes e exige alguma destreza. Trata-se do fendilhamento do caule. Com uma faca afiada e limpa, faz-se um corte longitudinal transpassante no caule, bem na base da planta, a cerca de 5 a 7 centímetros do solo, com aproximadamente 5 a 6 centímetros de comprimento. Em seguida, insere-se uma pequena lasca de madeira ou um palito plano nesse corte, para que as bordas não se fechem. Qual o efeito disso? A lasca fisicamente comprime parte dos vasos condutores no caule, por onde a água e os nutrientes sobem das raízes. Isso cria uma deficiência de recursos ainda mais severa para toda a planta. O sinal de ameaça se torna muito potente, e a reação, na forma de amadurecimento acelerado dos frutos, ocorre praticamente de imediato. No entanto, este método deve ser aplicado com muita cautela. Se houver exagero e o corte for muito grande, a planta pode morrer. É uma técnica mais indicada para plantas robustas, saudáveis e com caule grosso. Para jardineiros iniciantes, eu ainda recomendaria optar pelo método mais seguro de perturbação das raízes. Pronto, você já concluiu todas essas etapas. Agora, entramos na fase de observação. Diariamente, observe atentamente seus cachos de tomate. Sua missão é identificar o primeiro pioneiro,
O primeiro tomate que começar a mudar de cor. Primeiro, ele ficará com um tom branco leitoso, depois ganhará um leve rosado de um lado, e então começará a adquirir uma cor vermelha vibrante. Assim que avistar pelo menos um fruto com essas características no pé, pode comemorar uma pequena vitória. É um sinal claro de que o processo foi iniciado. Este primeiro tomate que amadurece começa a liberar ativamente o seu próprio etileno, o famoso gás do amadurecimento. Esse gás, por sua vez, afeta os seus vizinhos verdes mais próximos no mesmo cacho, estimulando-os a também iniciar o processo de coloração e amadurecimento. Uma verdadeira reação em cadeia é desencadeada. Depois do primeiro tomate a avermelhar, os outros começarão a mudar de cor também, como se por um efeito dominó. Primeiro no mesmo cacho e depois nos cachos vizinhos. Sua missão era justamente acionar este mecanismo, e o surgimento do primeiro fruto maduro é a prova de que você conseguiu. E o último, e talvez o mais desafiador para qualquer jardineiro, é a paciência. Fez tudo corretamente. Limitou o crescimento, gerou um certo estresse, otimizou a nutrição e a iluminação. Ativou um complexo mecanismo bioquímico. Agora, não há necessidade de se apressar ou esperar resultados instantâneos logo na manhã seguinte. Dê tempo à planta para se reajustar e reagir às condições que criou. Normalmente, as mudanças visíveis começam a manifestar-se entre 7 e 10 dias após a realização de todos os procedimentos. Não é preciso inspecionar os arbustos com uma lupa diariamente, nem fazer novas correções. Apenas observe. Verá como os frutos verdes, a princípio, perdem o seu brilho e a cor esmeralda intensa, tornando-se mais claros, e só depois começarão a surgir as primeiras manchas laranja ou rosadas. Este é o início do fim da sua juventude verde. A sua intervenção foi breve e decisiva. Agora, deixe a natureza concluir o seu trabalho. Pode ter certeza, o resultado irá surpreendê-lo positivamente. Não verá tomates a amadurecer isoladamente, mas sim cachos inteiros que ganham cor de forma sincronizada e praticamente simultânea. E agora, o mais interessante, o tal pulo do gato, que muitos deixam escapar. O segredo não reside numa única ação, nem na desponte, nem no estresse radicular, nem na velha técnica do saco com maçã. O segredo está na sinergia. Você não está apenas fazendo uma única coisa. Você está, na verdade, criando a tempestade perfeita para a planta. Você está dizendo a ela, na sua própria linguagem: pronto, a temporada acabou. Não haverá mais água, nem nutrientes, nem tempo para crescer. A sua única chance de sobrevivência é amadurecer urgentemente as sementes nestes frutos. A desponte para o crescimento. A restrição de rega e o estresse radicular criam uma seca artificial e uma sensação de ameaça. E a remoção dos frutos em excesso e das folhas concentra toda a energia restante num único ponto. A planta entra em ligeiro pânico e liberta o hormônio de amadurecimento, o etileno, para todos os frutos em simultâneo. Você não a força, você a convence. E tudo isso são mecanismos absolutamente naturais, sem uma única gota de química. Assim, como podem ver, para obter uma colheita abundante e uniforme de tomates vermelhos, não é preciso magia. Basta um pouco de compreensão da biologia das plantas e saber dar-lhes os sinais certos no momento certo. É simples, eficaz e totalmente seguro para a sua colheita. Obrigado por ter assistido a este vídeo até ao fim. Se o achou útil, não se esqueça de deixar o seu like e de subscrever o canal para não perder as novas dicas de jardinagem. E vocês, que segredos têm para acelerar o amadurecimento dos tomates? Partilhem os vossos métodos comprovados nos comentários. Vamos construir juntos a melhor coletânea de dicas.